Capítulo 331 Lago Divino de Grau Médio. Depois de um dia inteiro, Gubei tinha recrutado um total de 600 pessoas. A maioria deles eram do Reino do Destino Celestial e 3 eram mestres do Reino da Estrela Celestial. Por várias razões, esses 3 do Reino Estrela Celestial ainda não tinham se juntado a nenhuma facção antes. Entretanto, depois de verem os generosos termos da Liga Demoníaca, eles decidiram fazer parte. As outras facções recrutaram apenas uma dúzia de pessoas em um dia. Mas apenas em um dia, o tamanho da Liga Demoníaca havia aumentado para mais de 600 pessoas. Isso devido ao tempo que eles levaram para sair e ocupar um ou 2 lagos divinos. A nova equipe estabelecida por Gubei atraiu a atenção de várias outras facções. Porém, devido ao status dele, ninguém ousaria iniciar um conflito com a Liga Demoníaca. Tá de brincadeira. Gubei era o primeiro na linha de sucessão do clã Gu. Se provocassem ele agora, o que aconteceria quando ele se tornar o patriarca do clã Gu? Eles não estariam pedindo por uma vingança explosiva. Nili levou isso em consideração, e foi esse o motivo pelo qual ele pediu a Gubei para ajudá-lo a recrutar especialistas. Uma vez que para aqueles a quem eles não tinham boas relações, como Guing e Murongil, não importava o que eles fizessem, essas pessoas continuariam contra eles. Apenas as forças que não tinham nenhum conflito com eles tomariam cuidado para não ofender Gubei. Caso contrário, eles podem até mandar algumas pessoas para estabelecer boas conexões. Uma vez que a Liga Demoníaca finalmente começasse sua louca expansão, ela seria enorme. Pessoas como Guing, Hualing e Murongil estavam ficando muito irritadas. A Liga Demoníaca havia sido formada recentemente e eles já haviam se expandido para tal grau. Se isso continuasse, pessoas como eles teriam um espaço no futuro na seita Penas Divinas. Seus corações ficaram extremamente abatidos. Pátio Xiaoyu, depois que a fonte da divindade foi colocada na pintura de 10.000 rios e montanhas. Certamente pensamentos passavam por sua mente. Uma fonte da divindade não era o suficiente. No mínimo, ele precisava de vários outros. Dessa forma, eles iriam continuar a produzir várias pedras espirituais que ele poderia usar para dar suporte a uma equipe enorme. Depois de experimentar a derrota em sua vida passada, Nili havia entendido uma coisa: lutar sozinho não era um caminho que leva à vitória. Se ele queria vencer o sábio imperador, Nili precisaria estabelecer seu próprio exército que poderia lutar contra ele. Só então, ele poderia destruir o selo que o sábio imperador havia colocado no infinito tempo e espaço. O sábio imperador tinha controle sobre o espaço dentro do reino das ruínas dracônicas. Ele era o verdadeiro comandante da terra sagrada do demônio ancestral. Na sua vida passada, somente os habitantes da misteriosa terra do deus ancestral tinham o poder de confrontar o sábio imperador. Porém, a santa donzela da terra do deus ancestral desapareceu subitamente e toda a terra do deus ancestral foi queimada até as cinzas por chamas douradas. Só então o sábio imperador se tornou a mais dominante existência. Antes da terra do deus ancestral ser destruída e coberta pelas trevas, Nili tinha que estabelecer seu próprio poder que poderia confrontar o sábio imperador. O primeiro passo era se tornar o mestre da seita Penas Divinas. Durante o próximo mês, Nili, Gubei e Lu Piao organizaram toda a Liga Demoníaca e passaram técnicas de cultivação do reino marcial ancestral para os membros. Depois disso, eles escolheram membros que valeriam serem treinados,
e preparam para torná-los verdadeiros especialistas de elite e o pilar da Liga Demoníaca. Toda a Liga Demoníaca entrou em treinamento intensivo. Durante esse período, Li Xingyun visitou várias vezes para ensinar Gubei e Lu Piao como liderar seus subordinados, como ser imparcial com recompensas e punições e quando recuar ou avançar como um exército. Gubei e Lu Piao cresceram bastante com essas lições. Embora a Liga Demoníaca ainda não tivesse pisado de verdade no mundo exterior, eles chamaram a atenção do Instituto Alma Celeste e se tornaram o foco da atenção de muita gente. Gubei olhou para Nili e disse, conforme sorria amargamente. Nili, a Liga Yin lançou uma nota declarando que se nós ousarmos ir para o mundo exterior, eles vão nos caçar. A Liga Yin. Nili franziu suas sobrancelhas por um breve momento. Quem são eles? Essa liga pertence ao clã Yin. São muito proeminentes, abaixo apenas das 3 grandes famílias. Seu líder é Yin Wufeng, o primeiro sucessor do clã Yin. Ele está próximo do reino do eixo celestial e tem conexões próximas com Guing. Como Guing pertence ao clã Gu, não será uma boa ideia para ele mostrar a cara. Isso porque ele está pegando emprestado as mãos da Liga Yin para suprimir nossa Liga Demoníaca. Disse Gubei. Eu entendo. Mas isso não é muito preocupante. Muitas lutas são necessárias se quisermos ganhar apoio no mundo exterior. Agora, vai ser muito difícil para nós lidarmos com o clã Yin de frente. Portanto, nós precisamos confiar no apoio de Li Xingyun para nos ajudar a expandir aos poucos. Eu já falei com ele, e seus subordinados vão nos levar para o mundo exterior. E quanto a você? Gubei perguntou curioso. Nili sorriu misteriosamente. Eu tenho outros assuntos para tratar. Gubei estava um tanto curioso, já que ele não fazia ideia do que Nili estava planejando fazer. Entretanto, ele não fez perguntas a esse respeito. O dia escureceu gradualmente. Nili fez uma visita ao pátio de Li Xingyun. Junto com Li Xingyun, eles dirigiram-se para o mundo exterior. Irmão Nili, eu já contratei um vendedor para você. Por que você quer comprar lagos da divindade quase secos? Li Xingyun perguntou para sanar sua curiosidade. Um lago divino próximo de secar pode produzir somente umas 1000 pedras espirituais por ano, sem falar no fato de que eles teriam de enviar pessoas para vigiar o local. Não havia muitos ganhos neles. Porém, isso era porque Li Xingyun é rico. Para pessoas como o Aling, um lago divino quase seco era extremamente importante. Claro que tenho um uso para isso, mas eu quero que o irmão Li mantenha isso em segredo. Nili deu um ligeiro sorriso. Desde que ele colocou o lago divino na pintura de 10.000 rios e montanhas, ela formou por si só um novo lago divino e estava produzindo de 2 a 3.000 pedras espirituais por mês. E não eram só pedras espirituais. Nili estava chocado. Normalmente, era raro um lago divino produzir coisas como uma essência de pedra espiritual. Até mesmo os lagos divinos de mais alto nível tinham uma chance em 1000. Entretanto, o lago divino dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas estava produzindo 3 essências de pedra espiritual em um mês. Uma essência de pedra espiritual era equivalente a 2.000 pedras espirituais. Depois de fazer a contabilidade, ficou claro que a quantidade enorme de pedras espirituais que o lago divino estava produzindo era escandalosa. Até o mais caro lago divino seco iria custar apenas 6 ou 7.000 pedras espirituais para ser comprado. Tudo que Nili precisava eram 2 meses para conseguir de volta.
E ele continuaria tendo um ganho acima disso. Sob a orientação de Li Xingyun, Ni se encontrou com um jovem de túnica azul. O rapaz apontou para a montanha à distância e disse: aquele é o lago divino da chuva de fogo. Já que você é amigo do chefe Xingyun, eu vou avisar você. Esse lago não tem muitas expectativas. Ele só produz 2.000 pedras espirituais por ano. Se você o quiser, 5.000 pedras espirituais serão o suficiente. Esse rapaz protegeu seu lago divino junto com 7 outros. Eles dependem disso para ganhar algumas pedras espirituais. Li Xingyun olhou para o jovem e disse: Tengzi, Ni é meu irmão. 3.500 pedras espirituais, sem contra-oferta. Ouvindo as palavras de Li Xingyun, Tengzi ponderou por um breve momento. Então ele sorriu amargamente e disse: está certo então. Se o chefe Xingyun disse, está tudo bem. Ni pagou as 3.500 pedras para Tengzi e completou a transação. Esses caras protegeram esse lago divino. Apesar de estarem quase secos, ainda há pessoas tentando roubá-los. Quem sabe quando isso irá parar nas mãos de outros? Eles devem estar felizes com 3.500 pedras espirituais no bolso. Eles provavelmente não poderiam pedir por nada melhor. Li Xingyun sorriu. Embora nós pudéssemos roubar deles, seu método é mais justo. Aqueles que merecem ajuda, aqueles que foram injustamente negligenciados. Nós não podemos ameaçar e humilhar outros só porque são fracos. Sim. Ni sorriu e acenou. Então, ele subiu ao céu antes de pousar no lago divino e começou a escrever padrões de inscrições nele. Apenas sorriam e acenem, rapazes. https://cdn.meme.am/instances/250 multiplicação 250/63337469.jpg. Os olhos de Li Xingyun estavam arregalados enquanto olhava para Ni. O que ele estava planejando fazer? Então, Li Xingyun viu Ni pegar a fonte da divindade do lago da divino da chuva de fogo e rapidamente guardá-lo. Ele perguntou abismado: o que foi isso? Ele jamais imaginou que haveria tal coisa no lago divino. Essa é a fonte da divindade. Sem isso, o lago divino iria colapsar rapidamente. Você absolutamente não pode contar esse segredo para outra pessoa. Caso contrário, as consequências serão extremamente severas. Ni avisou em um tom sério. Entendido. Li Xingyun não pôde evitar de ficar um pouco surpreso quando ele acenou a cabeça seriamente. Outra fonte da divindade adquirida. Não só isso, mas foi uma boa transação ao invés do uso da força. Foi um método rápido e não ofendeu ninguém. Depois, com a ajuda de Li Xingyun, Ni conseguiu outras 7 fontes da divindade. Acrescentadas com as 2 anteriores, Ni tinha um total de 9 fontes da divindade. Essas fontes seriam nutridas e cresceriam na pintura de 10.000 rios e montanhas. No futuro, elas produziriam uma incontável quantidade de pedras espirituais. Claro, Ni não planejava parar por aí. Ele planejava conseguir mais fontes ainda. Ni pensou por um tempo antes de dizer para Li Xingyun: irmão Li, você tem algum lago divino para me vender? Li Xingyun fez uma expressão difícil quando ele disse: eu não vou esconder de você, irmão Ni. Eu controlo um total de 3 lagos divinos de baixo grau. Eles são bem decentes e produzem 20 a 30.000 pedras espirituais por ano. Eles são a fundação da enorme força que eu controlo. Mas se o irmão Li quiser eles,
eu os darei para você. Nili deu para ele um espírito demoníaco da linhagem do dragão com taxa de crescimento Deus. Como um lago divino de baixo nível poderia ser comparado àquilo? Não há necessidade de me dar isso. Eu vou comprar ele de você, irmão Xingyun. Preço justo, que tal 100.000 pedras espirituais? Nili disse e sorriu levemente. Ele estava imaginando quantas pedras espirituais um lago divino que não estava praticamente seco poderia produzir. Não é preciso isso. Eu insisto em lhe dar. O irmão Li me deu um espírito demoníaco da linhagem do dragão com taxa de crescimento Deus. Se eu, Li Xingyun, não puder me desfazer de um lago divino de baixo nível, eu seria muito mesquinho. Por sorte, eu descobri um lago divino de médio nível desocupado nas profundezas do mundo exterior. O único problema é que ele é protegido por bestas demoníacas da linhagem do dragão e eu nem sequer havia pensado em atacá-las. Acontece que eu posso fazer uso dessa chance para liderar meus homens em um ataque àquele lago divino. Li Xingyun sorriu. Ainda que Li Xingyun parecesse relaxado, Nili entendeu que Li Xingyun não estava disposto a atacar aquele lago divino. Isso significava que as bestas demoníacas da linhagem do dragão não eram uma pequena questão. Nili pensou por um tempo, então ele abriu a boca e falou: eu estou interessado nesse lago. O irmão Li poderia me levar até ele para dar uma olhada. Li Xingyun ficou um pouco chocado quando ouviu aquilo. Ele imediatamente respondeu: irmão Nili, é melhor se você não for. O local é muito perigoso.